Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo. A gente vem batendo um papo aí com a Tônia Casarim, que é empreendedora e especialista em desenvolvimento de liderança humana e também especialista na Meet Hub. Ela já contou um pouco sobre a história dela, já contou sobre como desenvolver habilidades de liderança e como é para ela o líder do futuro. E nós acabamos falando muito sobre inteligência emocional. A Tônia está aqui com a gente mais uma vez. Vou colocar ela aqui com a gente na tela. Tônia, sobre inteligência emocional. O que é e como desenvolver inteligência emocional? Irmã, essa pergunta vem sendo cada vez mais perguntada, mas a temática da inteligência emocional, ela cresce a partir da década de 90, com o livro do Daniel Goleman, que ficou super famoso, e a gente vem entendendo que, na verdade, a diferença entre as pessoas que se destacam no ambiente de trabalho e daquelas que ficam na média são competências relacionadas à inteligência emocional. Isso já tem sido provado em vários estudos e pesquisas, e até o Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, da Universidade de Chicago, fez um estudo que até em crianças, ao você desenvolver inteligência emocional, no longo prazo, elas reportam mais felicidade, mais bem-estar e mais sucesso, qualquer que seja essa definição de sucesso para elas. Então, inteligência emocional virou um tema de muito interesse de forma geral, e eu sou muito procurada por isso, porque as empresas falam sobre isso e as pessoas começam a perceber que, na verdade, são essas soft skills que fazem diferença, na carreira e na vida. Então, o que é inteligência emocional? É um conjunto de habilidades e competências que a gente tem, que desenvolve, relacionadas a como lidar com as emoções. Não só o autoconhecimento, mas a autorregulação das emoções, eu regular as minhas emoções, mas também o como isso impacta nos relacionamentos. Então, a minha relação com os outros, para que elas sejam mais produtivas e positivas. Então, a inteligência emocional é um conjunto dessas habilidades que tem a ver com eu e também com as relações com o outro, porque a gente toma decisão o tempo inteiro, e como é que isso impacta no mundo. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo de que um momento em que falta inteligência emocional, Uma vez eu fui no programa da Fátima Bernardes, Encontro, e aí ela perguntou assim: Tônia, eu vou aqui na plateia, eu vou perguntar um caso aqui de uma pessoa em que faltou inteligência emocional. Então ela foi lá na plateia e a pessoa falou, então me conta o que aconteceu. Aí a senhora falou o seguinte: sabe o que é? Eu tinha falado com o meu chefe, ele só falava comigo com o dedo assim na minha cara. Ele falava com o dedo na minha cara, eu já tinha falado para ele, não fala com o dedo na minha cara que eu não gosto. Aí a Fátima Bernardes falou assim: e aí, o que aconteceu? Aí, o próximo dia ele foi lá, falou com o dedo na minha cara, eu peguei o dedo e quebrei o dedo dele. Aí eu falei: meu Deus. Obviamente, esse é um caso extremo, irmão, em que faltou inteligência emocional e, obviamente, o resultado foi que ela foi demitida. Aquilo me deixou, esse exemplo para mim é o exemplo clássico. Então a gente mesmo tem essa falta de inteligência emocional na nossa vida, em que a gente acaba sendo mais grosseiro com uma pessoa, Não quebra o dedo do chefe, mas a gente é grosseiro, ou responde de um jeito, ou escreve um e-mail de um jeito que depois a gente se arrepende. E uma coisa que eu gosto de dizer é as nossas emoções, o que a gente sente, impacta o que a gente pensa, que impacta o nosso comportamento, como a gente age, e impacta o resultado da nossa ação e a performance. Então, se você continua sentindo raiva do chefe, mas em vez de pensar que ele não te respeita, você pode pensar: caramba, ele não sabe falar de outro jeito. Ao invés de quebrar o dedo dele, eu só vou falar com ele, sei lá, por telefone, Porque aí ele não chega perto de mim, eu tô por telefone, ele não tem como botar o dedo, na minha cara. E aí o resultado da ação não é que você vai ser demitido, você vai ter uma performance melhor, você vai performar melhor no trabalho. Então, eu gosto de dar esse exemplo extremo para mostrar para as pessoas que esse é um processo que a gente pode mexer em vários aspectos, A emoção a gente não muda porque ela é uma reação biológica, mas a gente entender o que a gente sente, dar nome às emoções, ajuda a gente pensar sobre o que aconteceu de uma forma diferente, ter estratégias para regular essas emoções, se comportar de forma diferente e, obviamente, ter um resultado, uma performance diferente. Então, assim, pelo que eu entendi, eu queria saber se é isso mesmo. Talvez o primeiro passo é a gente entender o que a gente está sentindo. Seria isso? Perfeito. A gente saber dar nome ao que a gente sente, entender o que a gente está sentindo. E olha que interessante, as pesquisas falam que a média do adulto é saber nomear 4 emoções só.
Quando a gente sabe que tem um monte de emoções, até no livro tem Monstros na Barriga, que eu escrevi, que é um livro infantil, mas eu brinco que ele é infantil para todas as idades, até 100 anos, crianças até 100 anos podem ler o livro. Só no primeiro livro eu já apresento 8 emoções, então o próprio vocabulário emocional que a gente tem ajuda a gente a expressar melhor o que a gente sente, e isso já é uma forma de você regular as emoções. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente está com muita raiva, a gente tende a ser muito grosseiro, agressivo, né, bater e usar, né, a raiva é uma emoção muito intensa, mas se você simplesmente falar, olha, eu tô com muita raiva, só o fato de você falar isso já diminui a intensidade da raiva. Então, esse é um primeiro passo para a gente desenvolver a inteligência emocional. Sensacional. Muito legal essa ideia do demonstrar, né? Estou com muita... Você fala falar que estou com muita raiva para você mesmo ou para o outro? Pode ser para você mesmo ou para o outro. Às vezes você precisa falar, estou com muita raiva, acho melhor a gente conversar em outro momento. Exatamente. Eu acho que o expressar isso para o outro pode ser uma forma até de gerar empatia do outro lado, né? Com você, já que a gente já falou tanto de empatia aqui. E antes de você perguntar, você já deu uma dica, né? Mas eu queria saber se você tem mais algum ponto assim. Beleza, reconheci que eu estou com aquele sentimento. Geralmente, vamos falar aqui de sentimentos ruins, né? De raiva, de ódio, e etc. Qual a dica que você dá para assim, cara, estou com raiva? A primeira que você deu foi, expressa que você está com raiva. Fala para o outro ou para você mesmo. Mas tem alguma outra dica assim? Pô, respira, pô, fecha o olho, pô, faz uma meditação, enfim. Tem alguma dica, tipo, na hora H, na hora que o bicho pegou, que essa pessoa, que a gente pode fazer? Claro, Hermano, você falou de emoções ruins, né? Uma coisa que eu sempre digo, as emoções, elas existem para te ajudar de alguma forma, né? Se a gente não tivesse medo, por exemplo, que é considerado uma emoção ruim, a gente não teria sobrevivido como raça humana até agora. O medo ajuda a gente a se proteger, a ter estratégia de proteção. Então, eu chamo de emoções difíceis, né? Difíceis de lidar. Então, primeiro, realmente, é você dar nome ao que você sente, para você ou para o outro. As emoções difíceis, se você respirar fundo, né, ajuda já a baixar a intensidade. Mas a outra dica também é você pensar diferente sobre aquilo, né? O que causou aquilo? Qual foi o gatilho que causou aquela raiva? Então, vamos supor que foi você, irmão, que você tenha me interrompido por alguma coisa aqui na nossa conversa e eu fiquei com raiva. Em vez de eu pensar assim, caramba, o Hermano não me respeita, tá me cortando aqui na nossa conversa o tempo todo, eu mudar o pensamento, falar assim, caramba, ele tá muito animado com a nossa conversa, né? A ponto dele não conseguir se segurar e falar. Então, só um exemplo, mas a forma que você muda o seu pensamento sobre aquilo já é uma forma de você ajudar. E aí, em vez de eu ser grosseira e começar a te cortar de novo, eu vou ter mais compaixão em relação a você e vai ser uma conversa mais leve e melhor. Então, mudar o pensamento também é outra dica. E aí, quem fizer mentoria comigo, a gente vai transformar os seus padrões de comportamento emocionais para você lidar melhor com as emoções. Pô, sensacional. Já que a Tônia falou aqui, a Tônia é especialista na Meet Hub, né? Onde ela coloca ali alguns horários disponíveis ali para você que está nos assistindo, nos escutando, entrar, agendar esse horário, mandar um briefing ali do que você quer conversar durante essa 1 hora e a conversa acontece. A Tônia vai estar ali durante 1 hora como a sua coach, a sua técnica, a sua psicóloga, a sua amiga, a sua integrante da sua equipe, enfim, ela vai estar 1 hora disponível para te ajudar naquele desafio, seja da sua carreira, do seu negócio ou da sua vida pessoal. Tônia, muito obrigado por mais esse papo, né, onde a gente falou um pouco sobre inteligência emocional. É muito legal escutar aí um pouco sobre a sua história, a sua trajetória, e dá para a gente entender aí, eu já vi bastante repercussão a respeito do seu livro, escutando as coisas que você traz aqui, dá para a gente entender o porquê do seu livro ter sido tão falado, tão comentado, ter tido tanto barulho a respeito dele. A gente vê que o conteúdo que você tem realmente pode ajudar muito as pessoas. Esse episódio vai ficando por aqui e no próximo eu quero saber o conselho que você gostaria de ter recebido lá atrás na sua trajetória. Mas vamos ficando por aqui e muito obrigado. Obrigada.